Abrimos com saudações natalícias este novo programa da TVCEF, órgão de informação e formação do Centro de Estudos de Fátima, para oferecer aos nossos telespectadores um cenário que evocasse a atmosfera desta quadra do ano. Pedimos a uma turma do 5º ano que trouxesse a este programa um pouco de beleza das suas vozes, dos seus rostos, da sua espontaneidade e que trouxessem um sinal exterior característico, não podia ser senão vestimentas de Pai Natal. O ambiente escolhido é este, junto a alguns presépios preparados pelos alunos do 6º ano, expostos aqui no centro do corredor das salas de aula do ensino básico. As portas estão todas decoradas com festões e símbolos alusivos ao Natal. Mais uma vez, tenho o privilégio de me tornar a mediadora e facilitadora da comunicação entre estes alunos e o público que, espero que esteja numeroso desse lado, para ouvir e ver as notícias desta 40ª emissão da TVCEF, a 6ª deste ano letivo. Vamos começar. Então, qual é a primeira notícia? É sobre Nuno Matos Valente, o escritor e amigo do Clube Português, que esteve no ano passado connosco para apresentar o primeiro volume de uma trilogia, ou seja, 3 obras que têm o Mosteiro da Alcobaça como centro de intrigas e mistérios, a Ordem do Poço do Inferno. Exatamente. Este ano, antecipado a realização da Feira do Livro, ele voltou ao SEV para apresentar O Tesouro do Califa aos alunos do 7º e do 8º anos. E no próximo ano, assim esperamos, voltará com o 3º volume da série, que sabemos estar ainda em embrião. Num breve resumo, alguns alunos do Clube Português apresentaram a vida e obra do escritor, amigo do clube, que no ano passado esteve connosco na apresentação da sua obra, A Ordem do Poço do Inferno. Este ano voltou para nos presentear com O Tesouro do Califa, continuação da obra anterior. No primeiro livro, as 4 personagens novas, jovens, principais são o João, que está aqui, este João. Tu fizeste de Leonardo, Léo, que é este rapaz que está aqui na ponta, e que é o narrador da história também. Depois temos Ulisses, que é aquele rapaz que está ali ao lado do Leonardo, e a Xana, que tem aqui este pormenor colorido no cabelo, muito bem, realista, porque é de facto uma rapariga que está sempre a mudar de aspecto. Hoje é um dia muito especial. Pela primeira vez em 10 anos e apenas pela segunda vez neste 3º milénio, vamos transmitir aos novos membros o segredo do Tesouro do Califa. Hoje vou mostrar-vos para que serve o Tesouro do Califa. É um direito vosso, agora que pertencem à Ordem. Todos sabem muito sobre este tesouro, sabem a sua história, compreendem como chegou até nós, mas não sabem para que serve, de que maneira funciona, ou como é que podemos usar em benefício da Ordem. A história de O Tesouro do Califa cativou os alunos também porque, além de as suas personagens serem da mesma idade, apresentam comportamentos e gostos dos jovens dos dias de hoje. Foi influência. O Tesouro do Califa, não há outra maneira de dizer. Concede desejos. Pode acontecer isto ou não, Ulisses. Escuta mais um pouco e já vais perceber tudo. Durante a Batalha de Aljubarrota... O tesouro foi revelado por uma pequena dramatização em que os alunos apresentaram a opção principal da história, ou seja, a revelação do poder do Tesouro do Califa, cuja regra de ouro é a seguinte: o Tesouro do Califa dá aos puros e tira aos impuros. Só os que tiverem sentimentos e o coração puro é que terão sucesso com o tesouro. Aos outros apenas lhes resta a desgraça. Nuno Matos Valente demonstrou uma excelente capacidade de cativar o público juvenil, envolvendo-o ativamente com perguntas relacionadas com a história do seu livro. Ora, esta tecnologia, esta caneta que derrete plástico, alguém se lembrou de colocar uma caneta destas numa impressora? Essa forma paciente e empática de comunicar com os jovens prolongou-se depois na sessão de autógrafos. E muito obrigado a todos pelos vossos trabalhos e até à próxima. Uma salva de palmas. Muitos alunos tiveram a oportunidade de comprar não só a sua última obra, mas também a primeira, levando dedicatórias sempre personalizadas para cada aluno. Enquanto corria a sessão, a TVCEF aproveitou o tempo para gravar algumas impressões dos alunos. O que é que tu achaste sobre a apresentação do Tesouro do Califa? Eu acho que a apresentação foi muito educativa, pois assim aprendemos como é que ele faz os livros, é bom ele tirar opiniões aos alunos, mostrou também novas técnicas de impressão, a impressão 3D. Eu acho que foi muito educativo e muito importante cá para a CEF. E para ti, o que é que tu achaste do escritor em si?
simpático, muito acessível. Gostava de perguntar porque é que a escola nos proporciona estas atividades, a escola e o Clube Português. Nós achamos que é muito útil proporcionar aos alunos este contacto com os escritores. Eles ouvem de viva voz a forma como os escritores se inspiram, o processo de escrita em si, a forma como eles criam todos os enredos, as personagens, os ambientes, falam mais pormenorizadamente sobre as fontes de inspiração e fazem-no de forma muito humana, muito próxima e portanto é algo muito útil para os alunos perceberem que o processo de escrita é algo que, embora sendo mágico, maravilhoso, está muito próximo daquilo que é a realidade das pessoas, o seu dia-a-dia. Basta apenas ter vontade, querer e, portanto, nós achamos que isto é muito útil para os nossos alunos. A segunda notícia deste programa é sobre a Feira do Livro, que decorreu nos dias 9, 10, 11 e 12 de dezembro na Biblioteca. As livrarias Arquivo e Americana de Leiria ocuparam esse espaço com centenas de obras literárias que foram vistas, admiradas e compradas. Embora, infelizmente, só em parte por funcionários, professores e alunos de todas as turmas. A TVCEF recolheu impressões de alguns alunos sobre o evento, tendo como colaboradores no papel de repórteres 3 professores de português que acompanhavam a visita dos seus alunos. Maria, primeiro uma impressão geral sobre mais esta edição da Feira do Livro do Centro de Estudos de Fátima. Acho que a Feira do Livro é sempre uma boa coisa porque por vezes não temos possibilidades de ir a prestar um tempo numa biblioteca à procura de um livro, e acho que aqui trocamos impressões com os colegas de um livro para lermos acho que é sempre um apoio. E o facto de não é que perdemos a alma, vir aqui um bocadinho numa aula com o professor, pedir uma ajuda, o que é que ele acha que nós vamos ler, pode ser bom para um dia nós termos um incentivo para ler. Como a Maria disse, uma Feira do Livro é sempre um momento de descoberta. Já descobriram algo de interessante nesta Feira do Livro? Então, sim, já descobrimos alguns livros interessantes que, como a Maria disse, nem sempre temos a oportunidade de ir a uma livraria, a uma biblioteca, comprar um livro ou ler. Então aqui, pronto, temos essa oportunidade e como há vários tipos de livros, acho que correspondem aos gostos de todas as pessoas. Olá João, bom dia. Bom dia. Então podes-me dizer o que é que te levou a escolher este livro de onde já aqui? O que me vou escolher foi, eu estive a ler uma parte aqui atrás e achei interessante a maneira como ele escrevia e falava das coisas. Fez-te interessado aqui nas edições sobre José Luís Peixoto? Estás para escolher um livro dele, é? Sim, talvez um destes dois, que é de poemas. Ele fez lá uma palestra a todos novas e eu fiquei assim interessado. Então, estás indeciso na escolha sobre aquilo que levarás para as férias de Natal? Sim, um bocado. Ainda não escolhi muito bem um livro. Tens autores preferidos, estilos, géneros preferidos? Bem, gosto daqueles livros tipo aventura ou ficção científica. Ou andam aqueles assim com enigmas ou puzzles. Porquê é que vieste à Feira do Livro? Podemos saber? Porque melhorava a minha cultura geral. E já encontraste algum livro que te interessasse ler? Não. A Feira do Livro é importante para enriquecer a nossa cultura literária. Estás aqui numa área que se calhar não é mais indicada para a tua idade. Pois não, mas este é muito interessante, tem aqui o Cristiano Ronaldo. Que impressão é que vocês têm desta Feira do Livro? Na minha biblioteca lá da minha antiga escola também havia, mas era muito mais pequena. E eu comprei um livro de revisões do 7º ano e em lojas oficiais, pronto, papelarias e a Bookit e assim, é muito mais caro do que aqui na escola. Eu nunca tinha visto uma biblioteca assim tão grande, com tantos livros e já não tenho que ir tão longe para comprar livros, não preciso sair da escola. Encontraste aqui alguma coisa que te surpreendesse, alguma publicação interessante que estejas a pensar levar para casa? Tenho, mas não posso porque não meti no papel para comprar. A Beatriz também é uma aluna que está a frequentar o 7º ano pela primeira vez aqui no CEF. Então queres contar-nos a tua opinião sobre este evento? Acho bom porque nós também precisamos de desanuviar. Houve assim alguma coisa que tenha atraído especialmente? Os livros com desenhos. Os livros com desenhos.
Pronto, os olhos também comem, não é verdade? Olá, Jolivan, já encontraste aqui algum livrinho, alguma coisa que tenha motivado? As férias, futebol. O futebol. E queres contar-nos por que razão escolheste este tema, o futebol? Gosto de futebol e comprei para lê-lo. Será que isto tem a ver com as tuas raízes brasileiras? Eu acho que sim. Falta-nos agora ouvir a Joana. E eu vou passar para este lado. Olá, Joana. Olá, setora. Então, diz-me lá. Acho que é interessante termos uma biblioteca na escola. Na minha antiga escola também existia, só que não era com tanta variedade de livros. Acho que é interessante porque não precisamos de sair do nosso local de trabalho, que é a escola, para lermos livros e comprarmos. E, como disse a Verónica, acho que os preços são muito mais acessíveis do que, por exemplo, comprarmos no Continente ou na FNAC. Acho que fica muito mais barato. Gostaria apenas de saber se há algum critério específico que presida à escolha, à seleção dos livros que trazem para estas feiras escolares. Tentamos sempre ir ao encontro daquilo que sabemos pela experiência que temos da realização de feiras, sempre aquilo que as crianças procuram, crianças e adolescentes, e também o que está no top no momento. Nós sabemos mais ou menos o que é que os alunos normalmente gostam de ler hoje em dia. Vamos um bocadinho por esses aspectos. Muito bem, e perspectivas para este ano? Já é um hábito, não é? Em dezembro virem realizar esta Feira do Livro ao Centro de Estudos de Fátima. Costumam ficar contentes, satisfeitos com as vendas que fazem aqui? Sim, se a gente quer sempre vender mais, não é? É sempre pouco. Obrigadíssimo. Como estamos já na época de Natal, vamos falar da solidariedade. O Clube de Solidariedade do CEF tem estado muito ativo desde o início do ano letivo, sem esperar pela época do Natal para se tornar visível na escola. Além das rubricas a cargo de grupos dos alunos do 11º ano que temos vindo a apresentar na galáxia do ensino básico, 2º e 3º ciclos, o clube tem trabalhado arduamente na angariação de meios materiais para ajudar pessoas carenciadas e crescendo na consciência de que a solidariedade é um valor e um dever a serem praticados diariamente, traduzido sobretudo em pequenas atitudes de abertura e ajuda ao outro. E no dia 10 de dezembro teve lugar a segunda visita ao lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia em Fátima. Vamos ver como foi. Vimos na primeira peça que lhe dedicamos, no programa 36, mais de 3 dezenas de alunos inscreveram-se no clube e reúnem-se todas as quartas-feiras para partilhar ideias, concretizar iniciativas e propostas de trabalho. Um dos momentos marcantes da atividade do primeiro período foi a visita que os seus membros realizarem ao lar de idosos de Fátima. Sendo demasiado numerosos para poderem ser acolhidos e interagir com todos os utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia, foram em 2 grupos, levando consigo alegria, calor humano, curiosidade, entusiasmo, sentimentos de carinho e amor. A Santa Casa abriu este em 2007, com as valências de lar de idosos, serviço de apoio domiciliário e centro de convívio. Aqui no lar de idosos temos 37 utentes, dentro dos quais cerca de 10 são pessoas que estão acamadas, que estão nos quartos e já não vêm à sala para participar nas atividades, e realmente entendemos que estas parcerias e estas colaborações entre as instituições e os colégios são muito positivos pelos utentes, porque nota-se que quando eles sentem aqui umas pessoas mais jovens e com quem conversar, que acabam sempre por passar melhor o dia, acaba sempre por ser um motivo de satisfação e de conversa entre eles. Acaba por passarem um bocadinho o tempo a perguntar coisas do dia-a-dia, coisas das famílias, pessoas jovens que eles muitas vezes conhecem, e acaba por haver aqui uma troca de informação, de partilhas de conhecimento, que eles também gostam muito de contar as histórias do antigamente, e veem nas pessoas mais jovens um motivo para fazer essa partilha, e acaba por ser sempre muito positivo para eles. Para os jovens acho que também é muito bom, porque acabam por perceber o dia-a-dia das instituições, as limitações dos idosos que têm hoje em dia, e também ajudar na alimentação, a colaborar um bocadinho nos
espaço, no cuidado diário aos idosos, também é importante para a sensibilização dos jovens para a terceira idade. Como é que você se chama? José Luís Pereira. Senhora Dona Maria Jesus, quantos anos é que tem? 91. Lembra-se porque é que levava reguladas? Era por causa de dar erros. Dar erros? Dava erros no ditado. E para matemática. Sabia a tabuada? Sabia isso ainda sei-os bem. Para exprimirem esses valores e tornarem a visita escolar reciprocamente enriquecedora, além de uma recordação material que ficasse a assinalar a sua presença, prepararam com empenho outras prendas que fizeram questão de levar à comunidade dos velhinhos do centro. Para eles, ouvir e cantar canções dos tempos que já lá vão é recordar e reviver esses tempos e voltar aos verdes anos da juventude. Nestes encontros, a parte mais importante não entra na câmara de filmar, nem se exprime por palavras. São sentimentos e pensamentos que tocam e ficam guardados na intimidade de cada um, como promessas ou garantias de que vale a pena viver na terceira idade, questionando mais profundamente os sentidos da existência humana e os mistérios que ela encerra. Eu acho que, como todas as funções aqui nesta casa, é muito importante o trabalho que nós desempenhamos. Nós acabamos por ser a companhia deles no dia-a-dia, substituímos mais ou menos a família que não pode estar presente todos os dias e acabamos por ser também um pouco, é o que estava a dizer, acabamos mesmo por ser a família deles no dia-a-dia e por isso eu acho que é muito importante o nosso trabalho aqui. Uma vez alguém me disse que a melhor coisa que nós podíamos dar a uma pessoa era o nosso tempo, que era uma parte da nossa vida que nós não podíamos voltar a ter de volta. E é o que nós fizemos, foi um bocadinho do nosso tempo, do nosso dia, que viemos aqui trazer alegria a uma casa que nem por isso é assim tão mexida quanto isso. Que eles estão aqui muito tempo parados e acho que trouxemos alegria a esta casa. Para mim significa muito, porque uma vez disseram, quando nós somos mais idosos voltamos a ser crianças e eu acho que todos nós precisamos de carinho. Significou muito porque vê-se ao longe que eles ficaram logo felizes. Veio logo um brilho nos olhos, eles adoram jovens, por isso temos que puxar por eles. Eu acho que foi importante nós estarmos aqui hoje, porque para nós foi só um pouco do nosso tempo que partilhámos com eles, mas para eles significou muito nós termos vindo de cá alegrar. Acho que é importante visitar os lares porque as pessoas já têm idades mais avançadas e é bom ter assim pessoas mais jovens que os possam alegrar, que possam animá-los e esse tipo de coisas, faz-lhes bem. Gostei muito de vir aqui, acho que toda a gente nos recebeu bem e espero que eles também tenham gostado. Gostou desta visita? Gostei muito. Gostou? E foram bem tratados? Muito bem tratados. E comeu o bolo? Eu comi o bolo. E gostou? E gostei muito. Pronto. Mantemos-nos no tema para apresentar o 4º número da rubrica CEF Solidário, preparado por um grupo de alunas do 11º B, que nos traz hoje 2 testemunhos de voluntariado no Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II. São 2 senhoras. Uma delas já não trabalha como voluntária neste centro, mas deslocou-se lá de propósito para conceder a entrevista juntamente com a senhora Clotilde Aleixo. Este centro é uma referência de qualidade não só em Portugal, mas também no nível internacional. Olá a todos, nós somos alunos do 11º B e viemos recolher 2 testemunhos. Um de uma ex-funcionária do centro, Isabel Faria, e outro de uma voluntária, Clotilde Aleixo. Houve algum momento de solidariedade que eu tivesse marcado? A dimensão humana. Trabalhava num escritório, lidava com números, mas tinha sempre aquela coisinha de ir ao encontro de outra coisa. Não me sentia satisfeita. Nas horas de almoço ia ao CAO, que é onde estamos, que é um centro de atividades ocupacionais, e portanto aí começámos a relacionarmos e portanto esta parte humana, portanto um pequeno gesto que eu dava, um abraço, um beijo, portanto tentar ver no outro que é portador de deficiência e que é diferente de nós, mas ao fim e ao cabo é uma pessoa humana como nós. Trabalhar na instituição mudou a sua perspectiva em relação aos valores morais? Muito, porque como eu lhe disse, é essa dimensão da vertente humana em que nós nos damos muito
ou outro, mas recebemos imenso os valores morais no sentido da dignidade humana. Apesar das suas diferenças, somos todos iguais, porque somos seres humanos. E o que é que acha do papel da instituição perante a comunidade? Ajuda imenso estes utentes que são um pouco diferentes, portanto são portadores da deficiência, de se inserir na comunidade. Portanto, em termos humanos, em termos laborais, eu sei agora, pronto, já estou um bocadinho afastada desta instituição, mas quando estava aqui a trabalhar havia uma menina que era a Maria João, trabalhava num jardim de infância. Como se sente ao lidar com e praticar com a solidariedade? Sinto-me feliz e aconselhava a todas as pessoas que pudessem e tivessem tempo e vontade de vir fazer voluntariado, porque é muito gratificante para a nossa pessoa vir fazer aqui um voluntariado. Há muita gente por aí que tem tanto tempo e que podiam vir para aqui. Porquê é que sentiu necessidade de vir fazer voluntariado? Sou cristã e achava que devia vir dar um bocadinho dos meus conhecimentos aos meninos. Eu vou para casa mais cheia, mais feliz. O que é que mudou na sua vida quando começou a fazer voluntariado? Olha, mudou que eu tive que estruturar a minha vida diferente, não é? Porque tive que orientar o tempo, qual a disponibilidade que tenho para vir aqui para o centro e qual a disponibilidade que eu tenho para tratar da minha casa, porque sou dona de casa e não posso descurar o desempenho que eu tenho de esposa e de mãe de 2 filhas, não é? E então, mas sempre que posso venho e sinto-me muito feliz. Por fim, é importante referir que nesta instituição estão 192 utentes distribuídos por 16 módulos, onde trabalham 210 funcionários. O grande objetivo do centro é ajudar e apoiar as pessoas com deficiência. Achamos que a melhor definição para esta instituição é um campo de amor com 192 papoilas. Nesta semana temos Visão Solidária, revista dedicada ao voluntariado, às IPSS, à responsabilidade social das empresas e aos projetos de empreendedorismo na economia social. É assim que começa o editorial da revista Visão, da última semana de novembro de 2014. Foi uma edição especial, com uma capa apelativa e alusiva, já no título, a um dos valores fundamentais da solidariedade, ajudar os outros. Esta recepção é o prolongamento da rubrica que acabamos de apresentar com este nome. Para a Visão, publicada há mais de 22 anos, trata-se da espinha dorsal de um projeto que tem 4 anos e visa identificar e divulgar pessoas, empresas e projetos que se destacam no campo da solidariedade social. Esta edição solidária da revista, com 220 páginas, sintetiza e traduz em gráficos os dados estatísticos de um retrato social de Portugal, em que quase 2 milhões de pessoas são pobres. As percentagens são muito elevadas em áreas como a pobreza e exclusão social, a privação de bens materiais indispensáveis para uma vida digna, não só quanto à legítima fruição de férias, mas também para se poder enfrentar despesas como a habitação e ter uma alimentação adequada. Não serão iniciativas como estas que resolvem os problemas dramáticos vividos por 20% da população portuguesa e traduzidos na frieza destas estatísticas, mas ajudam e é de grãos de areia que são formadas as grandes praias dos mares. Esta visão solidária recorda que todos podem tornar o mundo melhor, a começar pelos grandes empresários, deveriam ser mais solidários, e apresenta um conjunto de causas sociais apoiadas por figuras conhecidas do mundo da economia e da política. Informa sobre alguns projetos apoiados por instituições financeiras, apontando como exemplo o Banco Montepio que, através da sua fundação, privilegia o investimento na economia social e aposta numa política de responsabilidade social. Refere o mecenato, concretamente o chamado crowdfunding, uma forma de financiamento coletivo em que o público recebe aquilo por que pagou, e muito mais em 80 páginas. Não as podendo mencionar todas, terminemos esta breve recensão mostrando-lhe as páginas dedicadas a um livro escrito pelo economista francês Thomas Piketty, intitulado O Capital no século XXI, uma obra premiada e traduzida em 32 línguas. Segundo a tese defendida e tema de debate em todo o mundo, o retorno do capital é superior à taxa de crescimento, o que aumenta a desigualdade social. Este economista francês defende que a criação do imposto sobre as grandes fortunas não é uma utopia. Cada exemplar desta edição vendida em banca correspondeu a €0,5 destinado a projetos sociais.
Os alunos de Química do 12º ano visitaram o complexo industrial de produção de pasta e papel do Grupo Soporcel, em Lavos, na Figueira da Foz. Tiveram o privilégio de entrar no centro industrial, que é o primeiro produtor europeu de pasta de eucalipto e o quinto maior do mundo. Os alunos acharam muito interessantes as explicações, as salas de controle de processo de produção de pasta e papel, os laboratórios de controle de qualidade e o sistema robotizado de armazenagem e transporte. Isso e não só, porque a maioria dos alunos nunca tinha visto um complexo industrial e ficou estupefacto com as dimensões, com o rigor nas questões ambientais e com as condições de trabalho. No dia 11 de dezembro, 2 autocarros cheios levaram os alunos do 9º ano até Aveiro, onde visitaram a fábrica Centro de Ciência Viva. Este passeio didático enquadrou-se no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas. Neste centro, muito bem equipado, os alunos realizaram atividades laboratoriais extremamente interessantes, como a atividade de Saber em Gel, onde aprenderam a utilizar a ciência no fabrico de gomas e de caviar de groselha. Além disso, aplicando conhecimentos científicos, fizeram um creme de mãos no laboratório. Naqueles filmes, e não é nada magia, é mesmo ciência. Isto é xarope de groselha. Eu vou colocar um pouco na minha mão para vocês perceberem que isto não é gel. E na oficina de robôs, construíram o seu próprio robô e programaram-no. Realizaram ainda as atividades pianoscópio e hologramas 3D. A visita foi um sucesso, os alunos gostaram muito e foram cumpridos todos os objetivos. Por isso, pelo interesse científico e importância dos conteúdos desta verdadeira incursão no mundo da ciência, voltaremos a falar dela na próxima emissão com uma peça mais desenvolvida. O mesmo faremos com a visita que os alunos de 3 turmas do 12º ano e da Universidade Sénior realizaram no dia 11 à Assembleia da República e ao Museu da Presidência da República. No dia 27 de novembro, os alunos do curso profissional de Técnico de Gestão do Ambiente do 12º ano participaram numa ação de formação dinamizada pela professora Margarida Castelão Dias, professora da nossa escola e vereadora da Câmara Municipal de Leiria. O tema da ação foi esta frase comprida: crescimento verde e gestão ambiental. E ficaram a saber mais sobre uma área muito sensível e importante no dia 2, pois o problema do clima e do ambiente são temas de grande atualidade. Antes da ação propriamente dita, realizada na biblioteca da escola, o diretor do CEF, professor Manuel Bento, introduziu a sessão chamando a atenção dos alunos para as suas responsabilidades no último ano de escolaridade, nomeadamente no âmbito da formação em contexto de trabalho ou estágio. Aí, e em geral, em qualquer ambiente de trabalho, é fundamental a atitude do trabalhador no que diz respeito ao comportamento, a começar pela assiduidade e pontualidade. Vocês têm, de facto, adquirido agora posturas, formas de estar, que mais tarde, no mercado de trabalho, vos dignifiquem a vocês, dignifiquem a vossa família e dignifiquem a vossa escola. A formação foi dada pela professora Margarida Castelão Dias, na qualidade de especialista na área em que é vereadora na Câmara Municipal de Leiria. Aqui já a internacionalização da SELUMA. A SELUMA está em forte no Brasil e em Angola. Alguns de vocês provavelmente irão para esses destinos e eles estão aqui a explicar o que é que fazem lá também. Recorrendo a diversos materiais e dados projetados em PowerPoint, a formadora, além de conteúdos específicos, fez ver aos alunos a importância desta área no futuro próximo, em que o setor da gestão do ambiente em Portugal irá necessitar de muitos profissionais bem preparados. De facto, o Orçamento de Estado prevê, através de fundos comunitários, um investimento muito elevado neste setor. Obrigada. Então, com esta formação, que perspectivas é que tens para o teu futuro, a nível de emprego? Acho que esta formação foi importante para, não só para o currículo, mas também como aprendemos algumas coisas sobre o ambiente. Assim fica a conhecer várias empresas do ramo do ambiente. Aprendi que devemos começar a reciclar, que não é só o nosso país que está a aprender a reciclar, são todos os países, é a nível mundial. E se todos fizermos um pouco de tudo, não custa nada, é uma coisa simples.
Depois da ação de formação sobre crescimento verde, os mesmos alunos não pararam e, no dia 2 de dezembro, foram visitar o Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros, situado na aldeia do Bairro. Esta aula, fora de portas, enquadrou-se na disciplina de Conservação da Natureza e os alunos foram acompanhados por Telma Freitas, professora de Ciências, e por João Sousa, professor de Educação Física e diretor de turma. Um dos objetivos da visita era conhecer a história da criação desta área protegida, como estratégia de conservação da natureza. No dia 2 de dezembro, os alunos do curso profissional técnico de gestão do ambiente, acompanhados pelos professores Telma Freitas e João Sousa, foram visitar o Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros, situado na localidade do Bairro, no âmbito da disciplina de Conservação da Natureza. Esta visita teve como objetivos principais conhecer a história da criação desta área protegida como estratégia de conservação da natureza, relacionar os aspectos abordados nos conteúdos programáticos com a realidade e explorar de forma criativa o meio que os rodeia. À chegada àquela que foi outrora uma pedreira, os alunos tiveram a oportunidade de ver um documentário sobre os dinossauros e a descoberta das pegadas na Serra de Aire. De seguida, ao longo do percurso pedestre pela área, puderam também fazer uma viagem recuando no tempo. De facto, tiveram a oportunidade não só de observar pegadas de dinossauros que viveram nesta zona há cerca de 175 milhões de anos, mas também de estudar um painel gigante que permite medir o tempo desde o início do mundo até aos dias de hoje. No mar o que é que aparece? As primeiras formas de vida, são as células unicelulares, que não estão aqui representadas. Depois começam a aparecer animais de maior porte, aparecem os trilobites, estes animais extinguem-se no Pérmico, okay? Antes dos dinossauros surgirem. Surgem estes animais de maior porte, até que começam a surgir animais na Terra. Animais de grande porte, porque a taxa de oxigênio que havia na atmosfera era bem superior àquela que nós temos hoje, como estas meganeuras, as libélulas gigantes. E aqui surge o Mesozoico, através do aparecimento dos Prosaurópteros, como vocês viram lá em cima. Começa aqui o Triássico, depois o Jurássico, e acabam por desaparecer aqui no Cretácico. Estes répteis estão situados a meio deste painel. Vocês acham que o Mesozoico surge a meio da história da vida da Terra? Não. Surge antes ou depois? Bem depois. Se nós falássemos, eu costumo dar o exemplo das 24 horas. Se nós falássemos da história da Terra em 24 horas, esquecendo os 4 milhões de anos, os dinossauros surgem mais ou menos às 9h30 da noite. No local existem 20 rastros diferentes, o que denuncia a passagem de uma família de pelo menos 20 saurópodes distintos. As pistas são muito extensas e normalmente constituídas por impressões das extremidades dos membros anteriores e posteriores, apesar de algumas apresentarem apenas as marcas das anteriores, que, por serem mais pequenas, incidiram mais profundamente no terreno. Os alunos consideraram esta visita guiada muito interessante e as explicações fornecidas pelo guia muito esclarecedoras. Puderam conhecer a história da criação desta área protegida como estratégia de conservação da natureza e aprenderam uma lição que é também um convite dirigido a cada habitante dos nossos dias. 175 milhões de anos depois, as pegadas de dinossauros precisam de si para se conservarem, como testemunho vivo para a ciência e as gerações futuras. Também este ano, à semelhança do que se tem feito nos últimos anos, todos os alunos do 5º ano receberam formação em higiene postural para prevenir lesões musculares e deformações no esqueleto, aprendendo a distribuir o peso nas mochilas para garantirem uma boa saúde física. Nós somos uma das turmas que recebeu essa formação e achamos que foi muito importante o que aprendemos. Temos que saber gerir, organizar e transportar as nossas mochilas, cada vez com mais livros e mais pesados. Quem nos veio ensinar foram as doutoras Sónia Gomes, técnica de radiologia, e Sílvia Ferreira, terapeuta ocupacional. Os novos dirigentes da Associação de Estudantes do CEF tomaram posse no dia 3 de dezembro. A cerimónia realizou-se na sala de reuniões do Conselho Pedagógico. Às 14 horas, presidentes e vice-presidentes dos diversos órgãos da associação entraram na sala, aguardados e recebidos por uma representação dos coordenadores e diretores da escola. O diretor do CEF aproveitou a ocasião para recordar ao numeroso grupo de alunos, 18, que representam os seus colegas o que é e para que serve uma verdadeira associação de estudantes. A Associação de Estudantes é assim uma estrutura que zela pelos reais interesses dos alunos.
Eu quero uma associação de estudantes que se preocupe em ver o que poderá ser melhorado, em refletir sobre o funcionamento da escola, não na sua parte avaliativa, de avaliação, porque isso não o pode fazer, mas sim de que forma é que a Associação de Estudantes pode ter uma ação que colabora com a sua direção, com os seus coordenadores, com os professores, etc., mas, acima de tudo, esteja sempre preocupada em zelar pelos reais interesses dos alunos. Terminada a exortação do diretor, seguiu-se a leitura de uma declaração de honra e a sua assinatura, pelo Presidente da Associação, em nome dos titulares dos diversos cargos que vão desempenhar. Eu, Pedro Gomes Pereira, juro por minha honra desempenhar as funções de que fui investido, defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos da Associação de Estudantes no Centro de Estudos Fátima. CEF, 3 de dezembro de 2014. O Natal é época de partilha, de convívio, de juntar a família e festejar. Mas já pensou como todas estas tradições podem ter um efeito muito negativo no meio ambiente? No Eco Minuto de hoje, alguns alunos do Clube de Ciência Divertida apresentam-lhe algumas dicas ecológicas. Isto para ajudar a tornar sustentáveis os momentos desta quadra festiva, ecologicamente falando. Para tornar a sua festa de Natal mais sustentável, opte por efeitos recicláveis. Aproveite os efeitos dos anos anteriores e utilize a sua criatividade para lhe dar um toque especial. Separe papéis, vidros, latas e plásticos para serem reciclados. Com isto, está a ajudar a diminuir o lixo acumulado e a obtenção de matéria-prima sem que precise se extrair do meio ambiente. Reúna a família, viva o verdadeiro espírito de Natal com harmonia e paz. Não se esqueça, no final, que ao lavar a louça com a torneira aberta durante 15 minutos, consome 243 litros de água. Se a torneira for fechada durante o ensaboamento, gasta apenas 46 litros. Procure reutilizar o papel de embrulho nos seus presentes. Guarde o papel para o próximo ano. Uma tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores, economiza 71% de energia elétrica e polui o ar 74% menos do que se fosse produzido. Dê preferência a embalagens de vidro. Permite infinitos reciclados e não se compõem na natureza. As embalagens usadas pela indústria são consideradas as mais ecológicas desde que não sejam colocadas no lixo. Coloque os óleos e gorduras usados numa garrafa vazia e deposite num local de recolha para reciclagem. Um litro de óleo pode contaminar centenas ou milhares de litros de água. Quando for ao supermercado, tente usar, e se possível reutilizar, sacos biodegradáveis de papel ou pano, em vez dos usuais sacos de plástico que demoram uma eternidade a degradarem-se naturalmente. Este é o número 29 da rubrica Baú de Memórias, que apresenta uma seleção de momentos da vida passada no CEF, utilizando gravações filmadas em VHS pelo professor Francisco Mendes. Hoje vamos ver como decorreram alguns momentos da celebração do Natal no CEF em 2001. Aqui na festa do CEF, na Disco Night, ginásio, educação física, e temos aqui a nossa fantástica Delsgon, a fantástica e magnífica irmã Carmélia. Vamos ao pé dela. Bom dia, irmã Carmélia. Apareça na televisão, não tenha medo, não tenha medo.
nós queremos fazer uma pergunta. Estar apresentadinha. Pós-soldos. Então, já foi abanar o capacete? Já fui abanar o capacete. Amigos, este nosso encontro de Natal, nesta celebração, quer ser um momento de festa, de alegria, de excelência. Termina aqui este programa natalício da TVCEF, em que apresentámos as principais atividades que preencheram a primeira parte do mês de dezembro. Só as primeiras 2 semanas, porque após a hora de fecho desta emissão, muita coisa aconteceu nos últimos 2 dias deste primeiro período do ano. Entre elas destacamos no dia 15 a celebração eucarística no pavilhão da escola, momento principal e solene da festa de Natal, envolvendo a participação de centenas de alunos. Na manhã desse dia 15, atividades esportivas e de confraternização, entre as quais salientamos a corrida corta-mato para todos os alunos. No dia 16, também de manhã, e no ambiente quentinho da piscina, o meeting de natação para o ensino secundário. Enquanto decorria esse meeting, no auditório, 2 sessões de teatro para os alunos do 3º ciclo e do ensino profissional. Por fim, mas não menos importante, o concurso Portas de Natal para os alunos do secundário. Serão avaliadas por um júri imparcial e competente também no dia 16. Devíamos mencionar ainda outras atividades de confraternização, como os almoços de turma programados e organizados dentro e fora da escola, a troca de prendas, etc. Mas o tempo não chega. Não deixaremos de acompanhar, documentar, preparar e publicar uma informação adequada, se não antes em peças isoladas publicadas neste portal, na próxima emissão, que esperamos que esteja no ar exatamente daqui a um mês, no dia 15 de janeiro de 2015. Até lá, para todos os nossos telespectadores, os melhores votos de um Feliz Natal e um novo ano cheio de saúde e alegria e para toda a comunidade do Centro de Estudos Fátima. Feliz